Forças ocultas estão no controle. Esse é o tema do nosso quarto episódio do programa O Sagrado no Profano. Se liga aí. Forças ocultas estão no controle. Que forças ocultas são essas? Vamos juntos debatermos esse tema nesse episódio do nosso programa O Sagrado no Profano. Eu sou Dione Caruso, sou teólogo, administrador público e eu criei esse canal, eu tive a coragem de criar esse canal para nós debatermos esses dois assuntos que ninguém quer debater. Porque são dois assuntos muito polêmicos, muito inflamados, onde as pessoas debatem com as emoções e não com a razão. E muitas vezes eles vêm de forma agressiva e são essas pessoas que precisam assistir este programa para que nós possamos sair do campo das emoções e dentro da razão começarmos a entender que estamos sendo enganados, muitas vezes manipulados. Por quê? Porque tratamos com as emoções e não com a razão. E um dos principais objetivos desse canal é exatamente trazer essa discussão para o campo da razão. Eu sei que isso é muito difícil, mas está aí alguém que está lutando para isso acontecer e eu quero te convidar para você se juntar comigo e vamos juntos sair da ignorância, da escuridão da ignorância e vir para a luz do entendimento. Só tem um jeito de criarmos um pensamento crítico, é debatendo. Nós precisamos debater, nós precisamos discutir, porque não há outra forma de criar um pensamento crítico e através do pensamento crítico nós passamos a enxergar claramente, começamos a entender como funciona não só a religião e a política, que aparentemente são duas coisas diferentes, mas não são, nunca foram, não é e não serão. Isso é uma utopia o que você está querendo. Você está falando, mas oficialmente o Estado é laico. Sim, oficialmente, de direito, mas de fato a realidade é outra. E você sabe disso, você está vendo isso aí no dia a dia. Então nós precisamos entrar nesse debate para podermos entender e ao entender podermos participar. Porque querem nos manter na ignorância, querem nos manter alienados, querem nos manter sem entender, exatamente para nós não entrarmos no jogo. Porque o medo, como eu já disse anteriormente, o medo dos poderosos que usam não só a religião, mas também a política em benefício próprio, o medo desses poderosos, sabe qual é? O povo. E o povo só vai começar a entender se começar a discutir e debater. Então vem comigo. O Sagrado e o Profano foi criado para isso, para o debate. Por isso eu quero te convidar para você se inscrever. Se você ainda não se inscreveu, me ajude, por favor. Se inscreva aí. Convide outras pessoas para vir para esse debate. Coloque aí o seu joinha. Acione o sininho para você receber notificações aqui do canal. O canal vai ter muito conteúdo. São dois assuntos muito importantes e que tem muito conteúdo. Infelizmente, nós vivemos uma sociedade muito superficial. Essa é a verdade. E as redes sociais acabam se aproveitando disso e colocando e viralizando modinhas, coisas muito supérfluas, que acabam alcançando muita gente. E aquilo que realmente nos faz crescer, nos faz evoluir, que tem conteúdo, não alcança tantas pessoas assim. Que é o caso aqui do nosso canal, debatendo dois assuntos de vital importância para a nossa sobrevivência, para a sobrevivência da nossa família, para a nossa sociedade. Então me ajude, se inscreva e convide outras pessoas também para se inscrever e participar do canal. Vai lá e fala, tá tendo um canal que está discutindo política e religião. Vamos entrar lá. Pode vir fazer críticas construtivas, dar opinião. Se eu falar alguma coisa errada, porque aqui você já viu que eu falo de improviso. E de improviso, muitas vezes, a gente comete algum erro. Você pode ir lá me corrigir, que eu venho aqui e corrijo. Por exemplo, no último episódio, eu mesmo observei que eu cometi uma falha, quando eu falei lá da profecia de José, que o copeiro
tinha morrido e o mordomo que estava vivo, na verdade é o inverso. Então, se eu cometer alguma falha, porque é de improviso, pode me corrigir e nós vamos assim, juntos, construindo esse debate e esse canal. Hoje o assunto que eu levantei, que eu coloquei aqui para nós discutirmos forças ocultas estão no controle. Nesse quarto episódio do nosso programa, vamos falar de forças ocultas no controle. Primeiro, o que significa forças ocultas? Esse termo, muitas vezes, usado de forma divertida, de forma de zombaria, mas que foi muito utilizado, principalmente no meio político. Na verdade, forças ocultas é um termo que sempre existiu, principalmente dentro das religiões. Tudo aquilo que não é desse plano natural, que é do plano espiritual, de outro plano sobrenatural, é chamado de forças ocultas. Mas no nosso plano humano, e principalmente dentro da política, que é aqui o nosso debate, Jânio Quadros aqui no Brasil lançou esse termo quando ele renunciou e ele não podia dizer o porquê, então ele disse que forças ocultas trabalharam para derrubá-lo e ele teve que renunciar por causa dessas forças ocultas. Provavelmente eram pessoas que estavam pressionando para ele sair, do poder, e ele não podia colocar os nomes, ou porque ele não tinha provas, porque no plano jurídico você não pode falar ou acusar as pessoas sem ter prova, senão reverte contra você, você toma um processo aí de calúnia, de difamação, de injúria. Então, para você falar de alguém ou para você acusar alguém, você tem que ter provas. E muitas vezes a pessoa tem até provas, mas ele não o faz pelo medo, por ameaças. Então nós não sabemos que forças ocultas é essa que Jânio Quadros falou. Sabemos também que Leonel Brizola, que naquele momento estava defendendo fortemente a permanência de Goulart, de Jango no poder, ele usou também muito esses termos, forças ocultas. A verdade é que Jânio depois disse que não falou que eram forças ocultas, ele falou que eram forças terríveis. Mas de qualquer maneira, Brizola passou a usar esse termo também. E ali no início do regime militar, que derrubou o Jango, ele falou que as forças ocultas eram a imprensa por trás, eram grandes homens poderosos, grandes empresários e, acima de tudo, militares que trabalharam por trás, nos bastidores, nas sombras. Também se falou muito da influência americana, do apoio americano ao golpe militar. Então essas as forças ocultas que Brizola falou naquele momento, mas depois ele sempre usava esse termo, quando ele foi governador do Rio Grande do Sul, quando ele foi governador do Rio de Janeiro. Então esse termo é um termo muito usado dentro da política. E sabemos que essas forças ocultas realmente trabalham. Pessoas que nós não sabemos quem são, mas são poderosos, que muitas vezes detêm a economia nas suas mãos e não querem perder este poder. Eles lançam políticos, eles investem pesado em políticos para que eles não apareçam, e esses políticos acabam sendo manipulados por essas forças ocultas no plano natural. Homens e instituições poderosas que ficam nos bastidores manipulando a política no seu interesse próprio, e se é no seu interesse próprio, automaticamente é contra o interesse do povo. Mas nós também podemos falar de forças ocultas no sentido de sentimentos, nos nossos próprios sentimentos que nos enganam. Essas forças ocultas talvez sejam as mais poderosas, porque muitas vezes nós tomamos atitudes, nós nos comportamos através dos nossos sentimentos, guiados pelos nossos sentimentos e não pela nossa razão. Isso acontece muito. Tem muitas pessoas que seguem falsos líderes religiosos, falsos profetas, falsos religiosos, porque essas pessoas são extremamente carismáticas. São pessoas simpáticas que têm o dom da palavra e eles falam aquilo que as pessoas querem ouvir.
usam a boa fé de cada pessoa, usa, como eu sempre digo, os valores da pessoa. E aí ele usa os valores da pessoa e as pessoas acabam se amarrando sentimentalmente com esse líder. Eu vejo muitos que se dizem religiosos que eles defendem mais arduamente o seu líder humano do que propriamente dito o próprio Deus. Eles defendem, quando ataca-se o Deus da sua fé, muitas vezes ele nem se manifesta, mas se ataca o seu líder, ele entra defendendo arduamente. Por quê? Porque está amarrado sentimentalmente com este líder que usou dos seus sentimentos para criar essa armadilha emocional e com isso prender esse seu liderado. Até porque, se nós pararmos para pensar e analisar, ninguém seguiria um líder religioso que falasse a verdade. O que eu quero dizer com isso? Preste atenção. Existe aqui uma religião. E nessa religião se levanta alguém que quer assumir aquela religião. Eu vou falar muito isso quando eu falar nos episódios específicos das religiões, que eu vou fazer um episódio para cada religião e vou mostrar como essas religiões se dividiram e se subdividiram. Então uma pessoa está dentro da religião e ela quer assumir a liderança, ela quer o poder dessa religião, ela quer o poder de estar na frente dessa religião, mas ela não consegue. Primeiro ela tenta tomar o poder e ela não consegue. Então o que ela faz? Ela sai para fundar a sua própria religião. Mas se ela falar para as pessoas, eu quero fundar uma religião para mim, porque eu quero ser o líder, eu quero poder pelo poder, você acha que alguém vai seguir essa pessoa? Dificilmente isso vai acontecer. Mas o que ele faz? Então ele usa o nome de Deus. Ele usa que Deus o levantou, que Deus apareceu para ele, que Deus o iluminou, que Deus lhe deu um novo caminho. E aí ele começa a falar que aquele caminho que ele estava, os líderes se desviaram da fé. E ele quer manter a fé verdadeira, a fé raiz. E aí ele abre uma nova religião em nome da verdade e da fé. Aí ele consegue os seguidores que vêm pela fé. E a fé está ligado à alma, e a alma, e é na alma que estão as nossas emoções. E aí as pessoas vêm pela emoção e seguem o novo líder. Porque se ele falar que quer o poder pelo poder, que ele quer o poder pelo dinheiro, pelo status, ninguém vai segui-lo. Mas quando ele fala que é pela fé, a fé está nos sentimentos, a pessoa vem. Então tem muita gente amarrado a líderes, a falsos líderes. Quero aqui abrir um parênteses e dizer que tem muitos verdadeiros líderes da fé. Mas esses muitas vezes são abafados pelo sistema. Porque nós sabemos que existe um sistema que governa e que é controlado por essas forças ocultas. Esses falsos líderes levantam novas religiões, novas seitas, e muitas pessoas estão seguindo apaixonadas e precisam enxergar com os olhos da razão para essa paixão cair por terra e ele entender que está sendo enganado. Da mesma forma é a política, principalmente na política. O político, ele fala o que você quer ouvir, ele fala os seus valores. Um político, por exemplo, quando ele está em campanha, ele costuma ir em várias religiões e ele procura saber quais são os valores daquela religião para ele falar exatamente aquilo que o povo quer ouvir. Se o povo quer ouvir de família, ele vai falar de família. Se o povo quer ouvir falar de pátria, ele vai falar de pátria. O que o povo tem como caro, ele vai usar como arma de sedução para trazer aquela pessoa através do carisma, através das emoções, e assim ter aquele seguidor que não só vai votar nele, mas vai ser um defensor árduo. Então, essas são forças ocultas, os nossos próprios sentimentos que nos enganam. Para um pouquinho para analisar. Será que os seus sentimentos não estão se enganando?
Será que você não está apaixonado por líderes religiosos e políticos que você nem conhece no íntimo? Porque se você conhecer no íntimo, eu tenho certeza que você vai deixar de seguir. Então cuidado, essas forças ocultas, que são os nossos próprios sentimentos, talvez sejam as piores forças ocultas que nos controlam. E por último, para terminar, as forças ocultas espiritualmente falando, propriamente dito, espiritual, né? Se nós estamos falando de religião, então a grande maioria tem fé, acredita em seres espirituais. Se você não acredita, então essa força oculta aí talvez não sirva para você. Mas você acreditando ou não, existem forças ocultas, sejam elas do bem ou do mal. Deus, os anjos que são espíritos, deuses de várias religiões, anjos caídos, demônios, espíritos, almas, enfim, né? De acordo com a crença de cada um, tem vários seres espirituais. Todas as religiões mostram que seres espirituais trouxeram a mensagem de Deus para os seus escolhidos e assim nasceram os livros sagrados de todas as religiões. A Bíblia, por exemplo, fala desde o Jardim do Éden, da influência dessa força oculta. Ali, Satanás, um espírito, né, usando a serpente, que era o animal mais belo do jardim, né, usou a serpente para enganar aquele casal a cometer a falha e acabar sendo expulso do jardim. Desde a primeira história da Bíblia, nós vimos a ação de forças ocultas. Existe uma matéria em teologia chamada angelologia, que fala, é o estudo dos anjos, e nós observamos que em todos os 66 livros da Bíblia tem ação de anjos, de seres espirituais. E assim também é em todos os livros sagrados das outras religiões. Antes mesmo da humanidade existir, a própria Bíblia diz que no plano celestial, que é um plano espiritual, houve uma guerra de um anjo, um querubim ungido. Ele estava numa das classes mais altas das classes angelicais, e ele se chamava Lucifer, anjo de luz, e ele se rebelou, né, contra Deus, quis ser igual a Deus, fazer um trono acima do trono de Deus, e ele foi expulso do plano celestial, né, pelo exército celestial comandado pelo arcanjo Miguel, que é um anjo também, e esse exército celestial expulsou não só Lucifer, mas um terço dos anjos que foram seduzidos com o discurso de Lucifer, e foram expulsos e vieram para esse plano terrestre. Estão no plano terrestre, mas de forma espiritual. Então, não há mais tempo para nós debatermos mais. Inclusive, eu falei no episódio anterior, se você achar que eu estou muito rápido, porque o conteúdo é muito grande, e se nós formos nos aprofundar, nós vamos ficar aqui horas com o mesmo tema, e aí vai ficar maçante. Mas se você achar que está faltando, que nós precisamos dar continuidade ao tema do episódio, é só você colocar aí no comentário. Repito, se inscreva primeiro, né? Acione o sininho e faça o seu comentário. Se você achar que está muito rápido, por favor, né, coloque aí a sua opinião, a sua crítica, e nós vamos construindo e melhorando, episódio por episódio. Mas eu coloquei hoje as forças ocultas nos 3 planos, em 3 visões. Primeira, forças ocultas humanas, que são pessoas poderosas, instituições poderosas, que trabalham nos bastidores, não só da religião, mas principalmente da política, e usam tanto a religião como a política como braços para fazer a sua própria vontade pelos seus próprios interesses. Força oculta natural. Falei da força oculta interna que cada um de nós temos, que são os nossos sentimentos, que nos enganam muitas vezes, e nós nos apaixonamos por líderes religiosos e políticos, porque infelizmente nós temos uma tendência de seguir pelo carisma e não pelo caráter. Muitas vezes você tem uma pessoa que você acha que é antipático, pessoa que você acha que é muito dura, fala a verdade muito forte, e você não gosta da postura da pessoa, e aí você não concorda, e muitas vezes quando é um político nem vota nessa pessoa.
ele não lhe é simpático, não lhe é carismático. Mas do outro lado, você muitas vezes vota naquela pessoa que fala o que você quer ouvir, que é carismático, que é sorridente. Não é à toa que em campanha político carrega a criança no colo, abraça todo mundo, vai pra rua para mostrar carisma, porque infelizmente o nosso povo vota mais no carisma do que no caráter. Mas vai aí uma provocação. Antes de votar, vamos ver o caráter e a verdadeira história daquele político e também do líder religioso. Então, essa foi a segunda visão de força oculta. A força oculta que existe dentro de cada um de nós, que são os nossos sentimentos. E por último, a força oculta espiritual. Espíritos que estão em outros planos, que influenciam, a nossa vontade aqui nesse plano natural. Forças ocultas estão no controle. Precisamos entender cada vez mais isso para não sermos mais manipulados, porque esse é o principal objetivo desse programa, o sagrado no profano, é sairmos da ignorância e através da luz do entendimento, entendermos como funciona o jogo, tanto da religião como da política. Um abraço e até o próximo episódio.